Queridos pais do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam bem, comigo está tudo ótimo. Estamos hoje começando mais uma aula. Desde já eu peço que você gentilmente se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Também quero vos lembrar acerca da revista, da lição. Se você quer acessar nossas aulas, é bom você ter em mãos uma revista da nossa lição. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com a turma dos adultos, com o nosso primeiro trimestre de 2025, que é em defesa da fé cristã. Mas bom, vamos para a aula de hoje, que é um assunto muito interessante. O nosso tema de hoje é Deus é triuno. Lição de número 5. Nosso texto áureo é Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nossa verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. E agora, nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 3, versículo 15 ao 17. Se você não tem lição, abra comigo sua Bíblia. Se você tem a lição, pode acompanhar aí mesmo na sua revista. Nós vamos fazer duas leituras em Mateus, que é no seu capítulo 3 e versículo 15. Mateus capítulo 3, versículo 15. Assim diz a minha tradução. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, texto de Mateus, no seu capítulo 28. No seu versículo 19 e 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma das doutrinas mais importantes da nossa fé. Nós já falamos sobre a encarnação de Cristo, já falamos sobre a cristologia, já falamos sobre a doutrina da deidade da pessoa de Cristo, mas agora falaremos de uma doutrina que, ao mesmo tempo que muitos erram em tentar explicá-la, alguns também acertam e chegam no ponto certo ao tentar explicar, ao conseguirem explicá-la também. Vamos falar hoje sobre a Trindade, ok? O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Só que era um recurso que a igreja mais tarde precisou para para responder a ideias equivocadas sobre Deus. Então, de primeira mão, os primeiros cristãos do primeiro século, da era apostólica, eles não tinham acesso a bibliotecas, mas mesmo assim, naquela época, eles já reconheciam Deus, o Deus que eles criam, como alguém triuno. Eles criam no Filho, como uma pessoa diferente, eles criam no Deus Pai, como alguém diferente, e criam na ação e pessoa do Espírito Santo. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico já reconheciam essa verdade. Então, na Bíblia não existe o termo Trindade. No vocabulário verbal dos cristãos do primeiro século, também eles não utilizavam essa terminologia mais técnica, a Trindade. Eles não chegaram a ter acesso antigamente a essa terminologia, mas ela foi formada anos depois, mas leva ao mesmo sentido, né? Que é um Deus triuno. Nós veremos a Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento e essa heresia, como ela está atuando na atualidade. Em primeiro lugar, nós temos a Trindade no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento.
pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. Vamos lá. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos também Gênesis 3:22. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Nós temos também Gênesis 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui nós temos três eventos. Nós temos o evento da criação do homem. Nós temos ali o evento também ainda, né, no contexto da criação do homem, no capítulo 1. Nós temos também o evento ali da Torre de Babel, em Gênesis 11, versículo 6. E também não para por aí. Nós também temos Isaías, capítulo 63, versículo 8 ao 14. Que ali o Espírito Santo, ele alternadamente aparece com o Javé e com o anjo da sua face. Então, se você pegar o versículo do 8 ao 14, você percebe que Isaías ali, de forma bem explícita, ele consegue citar no texto dele Deus Pai, Deus Filho e a pessoa ativa, o Espírito Santo. Agora nós temos a Trindade no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos primeiros cristãos, consiste em um só Deus, que eternamente subsiste em três pessoas distintas, ok? A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28:19, o texto que nós lemos aqui, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Nós temos também no Novo Testamento, na bênção apostólica, também como conhecida como a bênção trinitária, né? Uma bênção apostólica que a gente conhece bastante. Se você puder, abra para conferir, você vai lembrar logo. 2 Coríntios 13:13 é uma bênção apostólica que muitos pastores usam no término do culto. Na unidade da igreja, em Efésios 4, versículo 4 ao 6. Na obra da salvação, em 1 Pedro 1, versículo 2. E além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, como também em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Não só isso, como também nós temos os testemunhos patrísticos. Os primeiros pais da igreja, que foram os sucessores dos apóstolos, também já reconheciam a Trindade. Nós temos no documento chamado, eu até tenho ele aqui, um documento chamado Os Pais Apostólicos, no livro Os Pais Apostólicos, que aqui a gente tem o documento incluso da Didaquê. Para quem não sabe, a Didaquê é um documento chamado Doutrina dos Apóstolos. É basicamente uma doutrina oral que a igreja pegou e documentou, para a qual eles chamam de Doutrina dos Apóstolos. Mas nós não sabemos se de fato essa doutrina oral veio deles ou não. Ok? Mas é um documento do primeiro século que é de muita valia. Nós temos na Didaquê, no capítulo 7, assim, sobre batismo. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Né? Se não houver água corrente, batizar em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derramai 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também temos Clemente de Roma, no ano 96, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 46, um Deus, um Cristo, um Espírito de graça. Nós também temos Inácio de Antioquia, no ano 107, na carta aos Efésios, no capítulo 9, versículo 1. Vós sois as pedras do templo do Pai, elevado para o alto pelo guindaste Jesus Cristo, que é a sua cruz com o Espírito Santo como corda. Nós também temos, não para por aí, nós também temos Justino Mártir. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós somos. E é em nome do Pai e de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebem a loção na água. Este rito foi nos entregue pelos apóstolos. Nós também temos Policarpo, no ano 156, no documento Martírio de Policarpo,
que também está incluso nesse documento aqui, nesse livro, perdão, e eu até recomendo para vocês, da editora Príncipes. Eu recomendo que comprem, se você deseja ver como é que eram os escritos do primeiro século, dos primeiros cristãos, ok? Que também está lá nesse livro, que diz assim, o testemunho de Policarpo: eu te louvo, Deus da verdade. Te bendigo, te glorifico por teu Filho de Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote no céu. Por ele, com ele e o Espírito Santo, glória seja dada a ti, agora e nos séculos futuros. Amém. Então, nós temos a evidência do Espírito Santo, da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, todos eles juntos nós temos essa união, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e ainda de sobra nós temos a evidência patrística. Até os cristãos do primeiro século e os sucessores dos apóstolos, os pais da igreja, também já tinham esse pensamento de que Deus era e é triuno. Ok? Agora nós vamos ver as heresias que se apresentam na atualidade, que são contra a Trindade, que são contra a ideia de que Deus é um Deus triuno. São duas as principais heresias contra a Trindade. Nós temos o unicismo e o unitarismo. São as mesmas coisas, mas o unicismo é a doutrina em si e o unitarismo são as pessoas que pensam dessa forma. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição, nós também trataremos do unicismo. Esse movimento, desde sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas, a gente viu aqui na última aula que heresiarcas são aqueles homens dos primeiros séculos que formaram grandes ideologias heréticas na época. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam uma trindade. Por quê? Porque eles confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. Só que a Bíblia, ela ensina o monoteísmo. A tradição judaica, os judeus, acreditavam também no monoteísmo. Os cristãos do Novo Testamento, do primeiro século, também acreditavam no monoteísmo. Ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. A gente pode ver isso em Mateus 16, 17, 1 Pedro 1, 12, que eu citei anteriormente. É como afirma o nosso credo na nossa declaração de fé. Se você é assembleano, você também deve saber que até no nosso documento chamado Declaração de Fé da Assembleia de Deus, até lá nós também temos esse credo. Então, essa heresia unicista, ela crê que Deus não é único em três pessoas. Essa heresia, ela confunde as pessoas. Nós também temos, vou dar um exemplo atual, nós temos também aquela clássica banda Voz da Verdade, a qual o dono da banda, se eu não me engano, o pastor Moisés, se eu não me engano, você pode conferir, ele crê que Deus Pai, Deus Filho é uma só pessoa. Mas o próprio Jesus vai dizer nas suas pregações, nas suas falas, que ele e o Pai são um, no sentido de unção, no sentido de mensagem, no sentido de conteúdo, no sentido de autoridade espiritual, e não no sentido corporal. Porque se a gente crê que Jesus e Deus são uma só pessoa, então quem morreu na cruz? O próprio Deus ou Jesus encarnado? Nós precisamos ter essa mensalidade e a nossa fé precisa ser racional. Agora nós temos, em segundo lugar, a obstrução do unicismo. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, Mateus 16, no início do mistério de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra.
A gente tem essa evidência em João 8,16, versículo 17, e no capítulo 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, como eu falei antes, isso é visto em João 10,30, embora eles sejam o mesmo na autoridade, no conteúdo, na unção, mas corporalmente eles são pessoas distintas, diferentes. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa nas suas orações. Ora, como é que eu vou orar a si mesmo? Como é que eu vou orar falando consigo mesmo? Não faz sentido. Isso é visto em Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e versículo 42. Também nos seus discursos, nas suas pregações, João 5, 18 a 23, capítulo 8, versículo 19, capítulo 10, versículo 18, capítulo 11, versículo 41 e 42, e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Lá em João capítulo 14, versículo 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o filho do Pai, o Filho de Deus, e não o próprio Pai. Segunda João capítulo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Foi o que eu falei antes, aquela reflexão. Se Jesus morreu na cruz, então quem morreu lá? O próprio Deus? Deus em si pode morrer, pode acabar, ele não é imortal, mas quem morreu ali foi Jesus se entregando pelos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus, e Deus Pai deu essa autoridade. Agora nós temos o unicismo na atualidade, em quarto lugar. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam desse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica nessa distinção. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por meio do único Deus e verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, em que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. Em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho, em João 10,30, Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Jesus vai dizer que só é possível chegar até o Pai através do Filho. Ora, como é que Jesus vai dizer que para chegar a Ele tem que passar por Ele? Isso não faz sentido nenhum. Obviamente, ali Jesus está se referindo a seu Pai. Então, esse unicismo, essa heresia também já não se sustenta. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não é do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Porém, mesmo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso até no Sermão do Monte, em Mateus 7, 21 a 23. Então, a gente não pode deixar se levar pela emoção, pela música. Porque no Brasil é assim. Se faz doutrina com música. Se faz doutrina com experiência. Mas é ao contrário. A igreja, Jesus, os cristãos do primeiro século entendiam que se faz doutrina pela palavra de Deus. Não podemos fazer doutrina com emoções, com experiências místicas, com achismos. Devemos fazer doutrinas, formular credos, regras baseados na palavra de Deus. Ao contrário disso, será doutrina de demônios. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias 17:9, e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não das emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. João 16:13, 2 Pedro 1:19.
O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitados pelos principais ramos do cristianismo e até pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Então, nós precisamos parar de cantar essas músicas. Precisamos começar a raciocinar direito. Porque alguns pensam que a fé não depende da lógica ou depende da racionalidade. Mas a fé depende disso. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Paulo vai dizer que o nosso verdadeiro culto é mediante um sacrifício vivo e o nosso culto deve ser igualmente racional. Ou seja, eu preciso agir com o coração e pensar com a mente. Porque se o meu culto não tem racionalidade, será um culto desequilibrado. Se na hora do culto eu não penso, eu vou quebrar tudo. E vou pensar que é Deus, mas não vai ser Deus. Porque eu vou estar apenas agindo na emoção, na experiência, na carne. E não vou estar usando a mente. A importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado do Novo Testamento. Mas também devemos destacar, irmãos, que nós não somos contra os unicistas em si, mas contra seu credo. Porque vale lembrar que precisamos seguir a paz com todos, ok? Nós não precisamos manter comunhão. O versículo não manda você manter comunhão, mas somente seguir a paz. Paz não depende de comunhão. Comunhão não depende de paz. Siga a paz, mas não mantenha comunhão. João vai dizer na sua epístola que esses mesmos que negam essas doutrinas basilares da Bíblia, nós não devemos nem receber na nossa casa, porque senão teremos parte com ele, comunhão com ele. Então devemos ter cuidado com quem temos comunhão também. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Abre aspas. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separemos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim, creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Nós não podemos permitir que essas heresias, que por si próprias não se sustentam, tomem o lugar das doutrinas basilares da Bíblia Sagrada. Porque senão não continuará mais sendo o Evangelho. Evangelho puro e simples, graça, favor imerecido. Acabará sendo uma seita maligna satânica, assim como o catolicismo, o adventismo e outras seitas da atualidade. Nós precisamos crer que esses homens hereges não podem estar acima das falas de Jesus, nem dos apóstolos, nem dos profetas. Essas heresias não podem estar acima do nosso credo, da nossa fé basilar, a qual nossos pais nos ensinaram, a qual a palavra nos ensina todos os dias. Precisamos entender, acima de tudo, que se não está na palavra, se não está na Bíblia Sagrada, é descartável. Que tomemos cuidado com essas heresias na atualidade, porque essas heresias não vêm, como diz o ditado, né? O diabo não se apresenta com chifres e um tridente, ele se apresenta com um sapatinho de lã, de forma sutil que você não percebe às vezes. Então temos que ter cuidado e passar o pente fino, senão acabará se tornando uma seita. Então, encerramos nossa aula de hoje e, como sempre, eu preciso indicar esse livro que vai ser muito rico em contribuição do nosso trimestre, que é um tema apologético, doutrinas bíblicas, ok?
Compre esse livro, é um livro bom que fala de forma resumida aqui sobre as doutrinas pentecostais basilares da Bíblia. Será muito enriquecedor para o nosso trimestre que fala sobre doutrina e apologética, ok? Desde já, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu lar. Continue acompanhando aqui as aulas. Se você não tem a revista da CPAD ainda, adquira a sua lição, acompanhe as aulas aqui, ok? Compartilhe esse vídeo para quem quer aprender mais. Compartilhe e nos ajude. Deixe seu gostei aí embaixo para o YouTube entender que você quer continuar sendo recomendado por esses vídeos. Bom, Deus te abençoe e até a próxima aula.